Esse amortecedor é um amortecedor de Kombi, utilizado na suspensão de uma carretinha. Ele quebrou aqui, ó, essas duas peças, certo? Conforme vemos aqui, o dono da carretinha falou que esse amortecedor ele vive quebrando aqui, certo? O que eu recomendei para ele? Que esse amortecedor, ele na verdade, a maioria das carretinhas, se você observar, eles são colocados de maneira errada. Tem muita gente que sempre coloca aqui, e na maioria das vezes, ele sempre vai quebrar aqui, ó, certo? Quebra aqui às vezes, aqui, tá vendo? Não adianta, aqui o cara fez aqui um reforço, colocou uma chapa, ou seja, não adianta colocar por questão de engenharia. Esse amortecedor, ele não é para aguentar impacto, ele é para evitar que a suspensão volte rápido. Ele não é para aguentar força assim de impacto. O que é para aguentar impacto é força aqui, ó, já tem os feixes de mola, tem a mola helicoidal, que ela garante a força na hora do impacto. O amortecedor é exatamente para na hora que essa peça forçar, ela não ter que puxar rápido, entendeu? O que garante a maciez na suspensão da carretinha. E aqui, ó, conforme eu sempre indico, suspensão, amortecedor, ele é para ficar assim, ó, embaixo, lá próximo, aqui, ó, lá próximo do pneu, mais ou menos assim, ó, tá certo? O desenho de amortecedor é mais ou menos assim, ou da maneira mais ereta possível, mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Amortecedor de carretinha, ele é para ficar assim, ó. Esse é que é o esquema de se montar, porque na hora que ele vai voltar, ele vai aguentar, ele não vai voltar a mola de uma vez, entendeu? E muita gente coloca eles assim, ó, é o que sempre dá, esse é problema crônico, entendeu? E principalmente quando ele tá um pouco bem aberto, ele tá praticamente aqui no limite. Isso aqui vai ser como uma carga neutra, entendeu? Não vai suportar força nenhuma, né? Se tirar o amortecedor daí, praticamente não vai ter diferença de quase nada, porque o amortecedor ele tem que ficar assim, ó, entendeu? Então futuramente a gente vai planejar aqui uma chapa, vai tentar colocar ele o máximo aqui, certo? Para ele, na hora de ficar, na hora que ele vai voltar, entendeu? Ele não forçar, porque aqui, ó, amortecedor, tá vendo? Ele não volta sozinho, ele é exatamente aqui, ó. Deixa eu só travar ele aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. E tá vendo aí, ó? Ele é para voltar mais lento, tá vendo? Ele é para subir devagar. Na hora que, aí, ó, a suspensão desce, devido à pressão, ele não voltar de uma vez e acabar comprometendo as molas. Questão de força, de impacto, as molas aqui já garante, entendeu? Aí muita gente põe, vou pôr um amortecedor, aí põe sempre de maneira errada, certo? Eu vou soldar aqui, porque o cliente pediu para colocar do mesmo jeito, porque é uma questão de escolha, certo? Mas já foi recomendado. Futuramente a gente vai colocar uma chapa descendo aqui para tentar estipular uma forma de deixar ele aqui embaixo assim, ó, certo? Ou aqui, mas o correto é assim, né? Trabalho concluído, certo? Conforme o cliente ele havia solicitado para estar soldando de volta a peça do mesmo jeitinho que estava, certo? Eu coloquei aqui uma cantoneira, soldei depois a cantoneira no eixo, certo? Soldei aqui essa barra na cantoneira e depois a cantoneira eu fiz o encaixe lá, tá certo? Os amortecedores foram devolvidos devido a uma necessidade que o cliente tá querendo a carretinha o mais rápido possível, queria apenas que soldasse de volta. E a questão da correção de posicionamento dos amortecedores
Em seguida a gente vai estar bolando aqui tirando um dia aqui para poder estar colocando uma barra de ferro aqui embaixo, para depois estar colocando ele da maneira correta. Por quê? 90% das carretinhas que eu conheço sempre quebra aqui no mesmo lugar nessa suspensão. É devido esse formato de amortecedor aqui, ó, ele não é um amortecedor igual aquele de moto, que tem uma mola helicoidal e tudo mais. Ele é um amortecedor para deixar a suspensão mais macia, ou seja, ele não tem a função de suportar peso. Ele é para evitar que o recuo da mola, quando ela volta, essa mola aqui de baixo, ó, tá tirada aqui, tava soldando, aquela mola lá, ela não volte rápido, certo? Então, esses amortecedores desse modelo aqui, no caso esse aqui é um amortecedor de Kombi, deve ser colocado sempre na vertical. Quando se coloca ele dessa forma, a função dele fica praticamente neutra, não tem praticamente utilidade nenhuma, certo? Então, como o cliente pediu para estar soldando aqui de volta, certo? Eu sugeri colocar naquele modelo, mas aqui é aquela questão, o cliente tem autonomia sobre a decisão final. Embora assumindo todos os riscos aí, a gente sempre aponta a questão do risco, fica ao critério dele, tá bom? Mas aquilo é assim, o serviço foi executado, devolvido aqui os amortecedores. E lembrando, amortecedor desse modelo aqui, se você observar, praticamente todos os amortecedores de carro que foi elaborado ali no laboratório de engenharia, eles são colocados exatamente assim, ó. O máximo porque assim, mas eles sempre são colocados na vertical, certo? Ou às vezes embaixo, um formato de V ao contrário, certo? Um V de cá, um formato de pirâmide, entendeu? Partindo mais ou menos daqui, ó. E lembrando que o amortecedor ele tem que ficar próximo aqui a ponta do eixo do pneu, mais ou menos aqui, ó. Por quê? Porque aí a onda de choque ele consegue segurar melhor, certo? A função de sucção para evitar que a mola helicoidal ela retorne rápido e aumente a vibração na carreta.